Salve, salve, gente boa! Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos e estamos aqui mais uma vez para mais uma aula de estudo bíblico. O tema de hoje, o tema das duas próximas aulas, desse vídeo e do próximo vídeo, será o profeta Malaquias. E aí nós fechamos o nosso ciclo sobre os profetas menores e sobre o profetismo. Nós vamos tratar dessa temática agora. É um profeta extremamente importante para o messianismo, para a compreensão profunda de alguns valores religiosos de Israel que se perpetuaram também na tradição cristã. Então, isso é um tema muito bonito de ser estudado. Então, vocês vão se apaixonar pelo profeta Malaquias. Deixo aqui meu muito obrigado a todos os nossos patrocinadores, amigos, colaboradores, aqueles que nos motivam, aqueles que nos incentivam, aqueles que nos patrocinam a manter o nosso canal no ar, sempre com temas bíblicos relevantes, de maneira especial Márcia Aparecida, Miguel Zeponi, Ana Lúcia Scapim e todos aqueles que de maneira anônima também fazem isso. Eu lembro que a Márcia tem um centro de orientação teológica onde se tratam temas muito atuais, relações pessoais, humanas, filosóficas, teológicas, se faz acompanhamento de pessoas que estão buscando encontrar-se, reorganizar-se, redirecionar as suas vidas. Então, meu muito obrigado a todos vocês. Bom, você que está chegando pela primeira vez hoje no canal, aqui embaixo tem um lugar para se inscrever, para dar o joinha, mas também tem o material, é um link, você vai abrir o material de estudo. O material de estudo é composto de quê? É o texto que foi usado para nós trabalharmos esse tema de uma maneira sintética, com notas, com bibliografia, que é bom para estudar depois, a melhorar, a aprofundar mais o tema. Lembrando que nós não esgotamos o tema. Os temas são apresentados de uma maneira clara, objetiva, mas sem o aprofundamento que eles merecem. Isso nós vamos trabalhar também, de certa maneira, em outros vídeos futuros. Nós vamos retomar toda a matéria, todo o estudo bíblico agora com temas, Bom, o profeta Malaquias, vamos a ele. A nossa primeira lição, ela vai estar fundamentada em cima da vida do profeta Malaquias. Bom, o profeta Malaquias, seu nome é sugestivo, é meu mensageiro, já vem no versículo Malaquias 1:1. Seu mensageiro também no capítulo 3 vai ser citado, meu mensageiro, Malaquias 3:1 vai citar. O nome Malaquias, meu mensageiro, pode criar um problema e uma questão de autoria, porque como o nome Malaquias significa meu mensageiro, não é somente uma assinatura específica, não que uma pessoa com o nome Malaquias possa ser, mas um nome genérico. Um nome genérico porque este texto, esse pequeno opúsculo, esse pequeno tratado, ele tem uma temática muito universal. É um texto que vai convidar a um tipo de fidelidade, resgatar um tipo de fidelidade que estava se perdendo em Israel, tanto para os que estavam na terra, quanto os que vieram do período pós-exílico. Bom, muito provavelmente o autor do opúsculo de Malaquias era um anônimo, que foi chamado de Malaquias após a transferência, após os textos se tornarem de conhecimento comum. Da mesma maneira que texto de Lucas, o texto de Lucas é ao Teófilo, ou seja, ao amigo de Deus, este aqui é assinado como meu mensageiro. Então todo aquele que estiver falando em nome de Deus e estiver usando dessa profecia, pode tomar posse dela. Então isso é muito bonito, essa dinâmica dos escritos pré-Novo Testamento, onde denota que o povo de Israel já tinha chegado a um grau de compreensão, não que isso fosse de conhecimento geral, mas um grau de compreensão que todo aquele que se posiciona a favor de Deus está a seu serviço e tem sobre ele a responsabilidade de proclamar a palavra de Deus.
Como disse, a primeira vez que essa expressão é colocada é em Malaquias 1, que é o próprio título do tema, também outra vez em Malaquias 3, capítulo 3, versículo 1. Vou mandar meu mensageiro para preparar o meu caminho, e imediatamente virá o seu templo, o Senhor que buscais, o anjo da aliança que desejais, ele o que vem, diz Yahvé dos exércitos. O profeta, ele desempenha o seu ministério profético na reconstrução do segundo templo, por volta de 515 a.C. Então, é um profeta que está naquele período muito próximo à vinda do Cristo. Os seus oráculos, eles presumem o santuário de Jerusalém está pleno em andamento, ou seja, está sendo construído, está sendo levantado, e isso denota é um convite ao empenho, né, do trabalho de todos, e de maneira especial o desempenho das funções rituais, ou seja, do levita e do sacerdote. A atitude mais marcante de Malaquias, ela provavelmente ocorre no período antes da reforma civil e religiosa de Esdras e Neemias pelo século V. De fato, ela supõe que no país haja a presença de um governador persa ainda. Né? Malaquias 1:8. Nós vamos ver quando o texto diz assim: vai, pois, oferecê-lo ao teu governador. Esse governador era um tal de Periá, né? E o questionamento era um questionamento sobre a pureza ritual, a pureza do sacrifício. Então o texto é muito interessante, porque o texto completo é assim: se ofereceis em sacrifício um animal cego, não haverá mal em algum nisso? E se trazeis um animal coxo, doente, não vedes mal algum nisso? Vai, pois, oferecê-lo ao teu governador, que é o tal do Pilhar. Crês que lhe agradarias? Que ele receberia bem? Diz Yahvé dos exércitos. Então, é um questionamento do profeta àquele que leva o seu sacrifício ao templo. Sacrifício que tinha algumas especificações muito claras. E o profeta mostra que ele é um homem do templo, é alguém que está no ambiente religioso e ritual, e ele vê essas coisas. E aí ele faz esse questionamento: bom, pega isso aí, leva lá para o teu governador como dízimo ou como imposto, vê se ele vai receber isso. Então é um questionamento profundo. Se nem mesmo as autoridades civis opressoras aceitam aquilo, por que oferecer a Deus? Por que oferecer o resto? Para que oferecer aquilo que não presta nem aos homens, vai quanto mais a Deus? Lembrando que aqui não é tanto a questão monetária ou material, mas o espírito com que se faz isso. Então o questionamento é sobre o espírito com que se faz isso. Dá isso aí, qualquer coisa. É um questionamento que toca exatamente nas nossas relações com Deus, ou seja, qual o meu momento de oração? Qual do meu dia? Qual a parte que eu devoto a Ele na minha oração, no meu estudo, na minha reflexão, na minha meditação? É o melhor tempo, o tempo em que eu estou mais ativo, mais centrado, ou o resto? Aquele momentinho e cai dormindo. Isso serve para todas as coisas, desde da oração do seu terço, do seu rosário, da sua leitura da palavra de Deus, da leitura do seu salmo, até mesmo a maneira com que você direciona a devolução do seu dízimo na sua paróquia, aquela oferta que você faz para a viúva, para o órfão, para o necessitado, né? Aqui me faz lembrar uma piadinha uma anedota que eu sempre contava, né? Alguém pega um mendigo e ele é levado adiante do delegado e diz assim: por que a mulher te deu um pedaço de pão e você vai lá e joga uma pedra na janela dela? Aí o mendigo diz assim: não, seu doutor, me desculpa, eu não sou bom de mira, mas eu não joguei uma pedra na janela dela, não. Eu só estava devolvendo o pão que ela me deu para comer. Então, esse é o questionamento que está aqui. Ou seja, não é fazer os ritos pelos ritos, não é fazer a obrigação.
É um questionamento profundo. Bom, a situação religiosa do povo não é muito diferente do clero. O povo não está vivendo do ponto de vista espiritual do clero, dos levitas, uma situação muito próspera. Os levitas desempenham o seu ofício com muita negligência. São os próprios levitas que muitas vezes não vivem o espírito. Então, o profeta Malaquias vai tratar muito bem desse tema. Versículo 7 do capítulo 1 ainda. Ofereceis sobre o meu altar alimentos impuros, e ousais dizer que desprezamos o teu nome, e julgais que a mesa do Senhor seja de pouca importância. Novamente a questão, né? Os fiéis negligenciam de dar aos levitas os dízimos tirados dos produtos da terra, mas por outro lado a gente percebe que a maneira com que isso é feita também pelos levitas não é uma maneira aceitável. Ele vai questionar o povo também. E dizeis ainda, ai que cansaço, e mostrais desprezo pelo altar, trazeis um animal roubado, coxo, doente, julgais que vou aceitá-lo de vossas mãos, diz o Senhor. Olha o questionamento. Quando eu coloco alguma coisa diante de Deus, quando eu coloco um voto diante de Deus, quando eu coloco o meu dízimo diante de Deus, ele deve ser fruto da honestidade. Ele deve ser fruto da bondade. Ele deve ser, de fato, na sua plenitude, um ato de louvor a Deus que me fez perfeito, santo, justo e digno de habitar com Ele. Eu não posso transformar algo ruim numa coisa boa. Se aquilo que eu oferto em cima, sobre o altar, a minha oferta, meu dízimo, é fruto de roubo, então é melhor que eu não ofereça, porque tanto impuro não será aceitável. Então esse questionamento é um questionamento extremamente bonito, num tempo em que as pessoas vivem simplesmente as aparências, né? Era algo que é muito questionado por Jesus nos evangelhos também. As pessoas tiravam da aposentadoria do dinheiro que devia ser dado ao dito corban, que era para a alimentação dos pais anciãos. Então os seus filhos iam lá, pegavam esse dinheiro e diziam que era sacrifício, era oferta para o templo. Ninguém podia meter a mão naquele dinheiro, ou seja, o dinheiro que servia para fazer boa face, as pessoas se parecerem que eram justas, honestas, no fundo, era fruto do roubo que tinha sido feito as coisas mais básicas, a alimentação dos pais anciãos. Então, o profeta Malaquias, ele trata desse tema com uma seriedade imensa. Outro tema que ele vai tratar aqui é os casamentos contraídos com pessoas de linhagem e de religião que não pertenciam a Israel. O profeta Malaquias ele vai levantar um tema aqui muito sério. As 12 tribos, elas são portadoras da bênção de Deus, do chamado feito a Abraão. O próprio Esaú, que era o filho primogênito de Abraão, foi colocado à parte, por quê? Porque não era o filho do projeto de Deus para esse povo. Esse povo que tem um projeto universal, do qual vai ser tratado na genealogia de Jesus, ou seja, vai passando de tempos em tempos, existem muitos pecadores, mas é a bênção, é o caminho da bênção, essa bênção que em Jesus Cristo se torna universal. E ele vai questionar, será que é digno que nós peguemos a bênção e joguemos assim? E é um questionamento que a dinâmica dele é tão importante, que repercute inclusive na nossa vivência de fé hoje. Por exemplo, aqui o caso é os matrimônios mistos, ou seja, alguém da tribo de Israel, alguém do povo de Israel que se casa com estrangeiros. O problema não é se casar com estrangeira, ela é tão mulher quanto as mulheres de Israel. O problema é a cultura na qual ela está inserida, os costumes nos quais ela está inserida. E Israel sofreu muito, muito com isso. Ou seja, para o israelita dá um imenso valor às mulheres, porque elas são aquelas que ensinam aos seus filhos, às gerações, a palavra de Deus. Então, é um chamado de atenção que ele faz a Israel. Como é que nós vamos desprezar a bênção de Deus? Como é que nós vamos trazer para viver o nosso meio alguém que não crê como nós cremos? Porque nós estamos colocando em risco que os nossos filhos percam a bênção porque não tem quem a cultive.
Então o grande questionamento. Esse é um questionamento que não faz parte somente do pensamento judaico, faz também do pensamento cristão. É nulo um matrimônio, segundo o direito canônico, onde a parte não católica proíbe a parte católica de viver a sua fé. Então, quando um bispo ele dá autorização para que alguém que não é cristão se case com um cristão, é necessário que a parte não cristã faça o seu compromisso profundo de quê? De não proibir. E só é permitido para que a parte cristã se empenhe em mostrar o caminho certo para esta parte não cristã. Então essa é a dinâmica. E já é abordada pelo profeta Malaquias. O profeta Malaquias que viu a bênção de Israel se perder. E não quer que isso se repita. Então, os casamentos contraídos com pessoas de outra linhagem, de outra religião, ele não vai abominar, mas ele vai questionar isso. Será que é prudente fazermos isso? Né? Ele vê que a violência e a malícia que prevaleciam no país, ou seja, gerava um questionamento. As pessoas que roubam, as pessoas que matam, as pessoas que enganam estão se dando bem, e ele vai levantar um questionamento. Tudo a seu tempo. Né? Deus não vai abandonar o seu povo. Malaquias 1:2. Eu vos amei, diz Avié. E vós dizeis em que amastes Esaú, não era porventura irmão de Jacó? Oráculo. E a resposta dele: mas eu amei a Jacó. Ou seja, no tempo previsto, o profeta está dizendo que Deus virá. E não é trabalho perdido servir a Deus, Malaquias 3, 14 e 15. Né? Não é tempo perdido amar a Deus. Em versículo 15, agora temos por ditosos os arrogantes que prosperaram, os que cometeram iniquidade, ousam até tentar a Deus e escapar do castigo. Mas ele diz assim, no momento adequado eles serão purificados. Sobre eles recairá a justiça. A escrita do texto não nos oferece informações bibliográficas, históricas, né, sobre o autor, mas permite vislumbrar os traços da fisionomia moral e espiritual. Então, pelo que vocês podem ver, ele é um homem de uma moral ilibada, ele é um homem de um fervor espiritual imenso. O profeta, ele, em cada palavra, em cada parágrafo, ele revela-se como um patriota ardente e profundamente apegado ao templo, ao culto, e avesso aos edomitas, ou seja, aqueles que fazem parte dos cultos cananeus que ainda existiam e subsistiram até mesmo ao exílio. O profeta Malaquias é inspirado pelo ensino dos seus predecessores, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Deutero-Isaías. Ele traz essa tradição deuteronômica, ou seja, em voltar o olhar para a lei, novamente retomar o caminho para a fidelidade. Ele tem um estilo correto, muitas vezes brilhante, mas sempre conciso, ou seja, o profeta Malaquias tem a capacidade de transformar grandes reflexões numa reflexão curta, clara e objetiva. Seus oráculos, muitas vezes escritos em forma de prosa, têm um lirismo próprio dos profetas pré-exílicos, ou seja, de alguém que está vendo algo que ainda vai acontecer, né? Como se ele estivesse vendo de fora, ausente da cena, mas ele traz algo muito interessante, ele traz um novo estilo, ele é portador de uma nova maneira de escrever reflexões, os ditos apoftegmas. O traço de Malaquias, ele se funde com um diálogo e com um debate. Sempre 3 momentos. Ele faz um questionamento, deixa a pessoa pensar e dá a resposta. É um eco das disputas que os profetas travavam no templo, ou seja, é um prelúdio onde eu tenho um pensamento, eu tenho um contrapensamento e eu tenho que fazer uma síntese curta, clara e objetiva. Por quê? Porque eu não posso perder meu tempo em reflexões infinitas. Eu tenho que, quando nós olhamos para o profeta João Batista, e as pessoas perguntam o que nós devemos fazer para nos salvar, o que devemos fazer, e a resposta do profeta: convertei-vos,
e fazer penitência. Simples, convertei-vos e fazer penitência. Então, esses apoftegmas, ou seja, essas palavras assertivas, onde após uma grande reflexão eu tenho uma síntese, e essa síntese ela vai ao coração, né? O que vai repercutir no próprio Evangelho, o jovem rico que chega, o que fazer para ser perfeito? Vai, vende todos os teus bens, depois vem e segue-me. Ou vem e segue-me. Simples assim. O profeta Malaquias é portador dessa espiritualidade que surge daqueles que saem da cidade e vão para um local fazer essa reflexão, para depois voltar com uma resposta diferente. Esse gênero dialógico que o profeta tem, ele tem vários gêneros literários mergulhados nele. Podem ser apoftegmas de argumentação, de acusação, de ameaça, né? De apelo à conversão. Então, um de acusação, por exemplo, Malaquias 1,12. Vós, porém, profanais quando dizeis a mesa do Senhor está manchada. O que nela se oferece é um alimento comum? Ou seja, a pergunta que ele faz, se ela está manchada, é porque nós estamos tratando ela como local comum e ela ali não se coloca algo comum. Diante do altar nós não ofertamos qualquer sacrifício, qualquer coisa. Então é uma acusação, ele está acusando Malaquias 2,11. Judá cometeu uma infâmia, a abominação perpetrada em Israel e Jerusalém. Ou seja, tomar e desposar a filha de um Deus estrangeiro. Então os questionamentos eles estão assertivos. Por exemplo, uma ameaça. Malaquias 2, 1, 2 e 9. E vós, sacerdotes, dou-vos essa ordem. Se não me ouvirdes, se não tomardes peito na glória, assim diz o Senhor, lançarei contra vós uma maldição e trocareis em maldições as vossas bênçãos. Então esse tipo de palavra curta, de ensinamento curto, ele tem vários tipos. Então podem ser acusações, ameaças, apelo à conversão. Então apelo à conversão, Malaquias 3,7. Desde os dias de vossos pais os apartastes de meus mandamentos e não guardastes. Voltai a mim, e eu me voltarei para vós. Ou a frasezinha, vinde a mim vós que estáis cansados. É um ensinamento tão claro, tão simples, que ele só pode ser fruto de uma grande reflexão anterior. É como quando eu chegasse com um questionamento, a resposta já estivesse pronta. Não que ele não nos deixe pensar, mas ele nos dá algo que não vai gastar muito do nosso tempo. Ele é objetivo, ele é claro, ele é conciso. Se eu sair daqui, eu sei qual é o caminho que eu tenho que seguir. Eu não tenho que ir em outros lugares buscar outras perguntas, fazer outras reflexões. Ele é claro, objetivo. Esta forma literária revela uma profunda sensibilidade do profeta, que é capaz de alimentar profundos sentimentos, ternos sentimentos com aqueles que são provados pelo infortúnio. O profeta, longe de estar alheio, ele está extremamente ligado às dificuldades do seu povo. Que dificuldades são elas? Primeiro, as dificuldades pela qual passa o povo do ponto de vista econômico, financeiro, espiritual, moral, era um rebanho sem pastor. Um rebanho que caminhava e não sabia muito bem o que fazer, e ora tentava parecer que estava bem fazendo as coisas que os estrangeiros faziam, mas se chega um momento em que ele estende a mão àqueles que de fato querem esta mudança. Devemos notar que nos textos hebraicos existem vários, são 3 capítulos. No texto do 70 e da Vulgata, nós temos uma quarta parte, Malaquias 3, 18 e 24, ela não vai existir no texto hebraico, só no grego e só no capítulo da Vulgata. Então, não que é um anexo que foi criado, não. Ele é um texto que nós não temos o seu original hebraico, somente no 70 e somente na Vulgata. Malaquias, ele é interessante, e aí reforça a tese de que, de fato, como um profeta, como uma pessoa, ele pode nunca ter existido, mas como
alguém que é mensageiro de Deus, o meu mensageiro, que pode ser configurado a qualquer pessoa que toma esta profecia e aplica, e ensina, e guarda, e explica. Então, ele não é citado em nenhum outro lugar nos escritos do Antigo Testamento. Né? O opúsculo dele é um escrito que tem várias tendências e que mostra que é resultado de várias reflexões de vários grupos diferentes. Então, os temas fundamentais do livro do profeta Malaquias são a reflexão sobre o amor de Deus e Yahvé, que é um tema extremamente deuteronomista, a crítica aos sacerdotes, que é uma reflexão da sabedoria, a reflexão sobre os casamentos mistos, que é também deuteronomista, né? A reflexão sobre o dia de julgamento, que é um texto sapiencial, sobre o bem, o mal, sobre a discussão sobre justiça, sobre a existência do mal, por que triunfam os injustos. Então, esses são os temas. E o livro de Malaquias, ele é extremamente rico para nos ajudar a entrar em contato com a comunidade judaica no próprio tempo de Malaquias, um tempo que é pré-cristão, ou seja, quais eram os anseios desse povo? Bom, os anseios são mostrados pelo profeta. Que anseios são esses? Retomar a aliança com Deus, ou seja, voltar ao primeiro amor de Yahvé por Israel. Depois, fazer com que o culto, fazer com que a oração, fazer com que a espiritualidade de fato seja algo renovador, transformador e marcante. Qual é o espírito que também está neste tempo que mostra o sentimento dos compatriotas de Malaquias? O grande medo de perder a graça, o grande medo de perverter-se, de afastar-se de Deus, e é o questionamento sobre os casamentos mistos, ou seja, a quem eu estou confiando este dom que me foi dado. Então, é uma grande reflexão, uma boa reflexão para os nossos dias de hoje. Quando nos apresentarmos diante de Deus e Ele pedir contas daquilo que nos foi dado, como é que nós nos vamos apresentar? O que fizemos com o nosso tempo? O que fizemos com os nossos dons, com as nossas qualidades, como usamos a nossa inteligência, a nossa saúde, como usamos e vivemos a nossa realidade comum, como vivemos a nossa realidade com o irmão, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, mas por outro lado, quem não ama o próximo que vê, não ama a Deus que vê. Como eu estou tratando isso? Como estou vivendo essa realidade? Então, o profeta Malaquias, nos seus 3 capítulos, ele é extremamente regenerador, ele é extremamente iluminador de questões que são muito atuais. Então vem aquele questionamento, depois que passar toda essa pandemia, depois que passar todas essas nossas dificuldades atuais agora, como é que nós vamos retomar? Como é que eu vou retomar a minha ida à casa de oração? Como eu vou retomar os sacramentos? Como eu vou retomar a minha vida espiritual? Como eu vou retomar a minha identidade cristã, a identidade da minha comunidade, a identidade da minha paróquia, a identidade da minha diocese? O profeta está dizendo aqui que existe só um caminho, é voltar ao primeiro amor. E depois dessa ruptura, como foi o exílio para Israel, essa ruptura que estamos vivendo agora, nós devemos ter os mesmos sentimentos que estão impulsionando tanto o profeta quanto o seu povo, voltar à fidelidade. Guardar com mais atenção aquilo que muitas vezes foi deixado em segundo plano, foi deixado como um detalhe, e não é detalhe. Ela é de fato essencial à nossa vida de fé. Então, esta é a grande riqueza que o profeta Malaquias, o último dos 12 profetas menores, não porque sejam pequenos, mas porque os livrinhos são pequenos, mas como diz aquele ditado, pequenos frascos, grandes perfumes, também serve para venenos, mas aqui eu exalto isso. São livros, os 12 profetas são livros fáceis de ler, fáceis de compreender, mas profundamente empenhativos no tocante ao viver. Que Deus abençoe você, abençoe sua família.
Esta foi a primeira lição sobre o profeta Malaquias. Nós vamos tratar na próxima lição a estrutura e a obra teológica do profeta Malaquias, a sua herança teológica. Que Deus abençoe você e sua família. Muito obrigado aos nossos colaboradores e patrocinadores. Até a próxima. Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Fiquem com Deus.